Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos aprender a transformar os nossos objetivos em planos de ação. Seja muito bem-vindo ao nosso aulão. Segunda-feira eu começo. Eu me chamo Amanda Mota e eu tô aqui para servir mulheres que desejam realizar. Mas realizar o quê, Amanda? O que elas quiserem. Projeto, sonho, rotina diária. Mas, Amanda, minha rotina é muito caótica, sim. Mesmo que sua rotina seja completamente caótica, a gente está aqui para fazer você aprender a realizar. Essa é a nossa quarta live de aquecimento para o evento que eu estou preparando para vocês com muito carinho, chamado A Chave da Realização para Mulheres. Esse evento ele vai ser no dia 12 de agosto e já tem link na bio para você se inscrever. Então corre, porque é 100% gratuito, 100% online, tá bom? Se você está assistindo o replay dessa aula, arrasta só um pouquinho para o lado, 2 minutinhos, porque eu vou esperar minha galera chegar aqui. E também para compartilhar essa live com outras mulheres que precisam desse aulão. Tá? Bem, a primeira coisa que eu quero te lembrar hoje é uma coisa que girou uma chave na minha vida e eu ouvi essa frase há aproximadamente 17 anos. Há 17 anos eu ouvi essa frase de um gerente muito querido. E ele dizia isso pra gente em reuniões, né? Na época eu trabalhava no setor de qualidade. E aí ele disse pra gente essa frase quando a gente estava estudando sobre estratégia, né? Fazendo planejamento estratégico, organizando metas, indicadores. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? A frase é a seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase a gente encontra ela quando a gente assiste o filme Alice no País das Maravilhas. E o diálogo é de Alice com o gato. Eu não sei pronunciar o nome desse gato. Mas, não vou nem tentar para não passar vergonha aqui. Mas a cena é a seguinte. Alice, ela pergunta para o gato: Gato, você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Aí ele responde, né? Olha, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E aí Alice fala para ele: bem, mas eu não sei para onde eu quero ir. E aí o gato fecha com essa frase: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Tá? Abrindo um parênteses, né? Porque senão não sou eu. Eu quero te dizer que, sabe aquela história de que todos os caminhos levam a Deus? Sabe, que a gente ouve? Eu concordo com essa frase, porque a Bíblia diz que em algum momento da nossa vida, né, todo mundo vai se apresentar diante do Senhor. Então, para o bem ou para o mal, todo mundo um dia vai se ajoelhar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor. Mas quando eu penso assim, todos os caminhos levam a Deus, dentro desse processo aí da frase do diálogo de Alice com o gato, eu penso que todos os caminhos levam a Deus se você não sabe o nível de comunhão que você quer ter com o único Deus verdadeiro. Então, se esse diálogo, se a gente parafraseasse esse diálogo, né, eu escreveria dessa maneira, tá? Abrindo esse parênteses aqui com vocês. Alice perguntou: Gato, você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir, Alice. E aí Alice volta a falar: bem, eu quero chegar à intimidade com o Pai Eterno. Aí o gato vai responder: o caminho é Jesus, Alice, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Fecha parênteses. Oi, Leide. Oi, Marna. Oi, Laninha. Oi, meus amores. Quem mais entrou que eu não vi? Tô meio minha gambiarra hoje tá meio difícil de ver aqui. Essa frase, gente, ela fala sobre saber para onde vai, tá?
que diz respeito a um objetivo, um lugar a se chegar, um projeto a se alcançar, um sonho a se realizar. E sobre os caminhos possíveis para se chegar onde quer. Pensa assim, consegue enxergar isso nessa frase? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então eu tenho o saber para onde ir, um objetivo, um lugar, um projeto, um sonho. E eu tenho qualquer caminho serve, ou seja, eu falo de caminhos possíveis para se chegar onde quer. Tá? Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí você concorda comigo que ter ideias soltas, desagrupadas, desorganizadas, tá longe de ser um caminho que eu preciso seguir, tá longe também de ser um objetivo na nossa vida, tá longe de ser um caminho bem trilhado ou um caminho que vale a pena seguir. Se isso acontecer, se você estiver num caminho qualquer, olhando para vários caminhos, você vai escolher um deles completamente sem foco, talvez. Ou nem vai sair do lugar, porque, né, às vezes quando a gente tem muitas opções na nossa frente, a gente tem medo de ir por algum lugar específico que a gente não sabe para onde aquele caminho vai nos levar. Às vezes, e aí Leide pode me falar muito bem isso, né? Ô, Marna, amém, minha querida. Oi, Leidoca. Outra Leide Monique. E aí, Leide pode até me falar disso, ou as outras pessoas daí também, que a gente faz muitos planos de ação em nossas empresas, no lugar que a gente trabalha. Enfim, a gente às vezes faz esse esforço quando a gente está em algum lugar trabalhando para alguém. E a gente até conhece dessas ferramentas, mas a gente não aplica as ferramentas para as nossas vidas. E aí, quando eu ouço esse tipo de coisa, né, que eu ouvi há um tempo atrás, olha, Amanda, eu tenho conhecimento disso, de planos de ação. Meu Deus, quantos planos de ação eu já não fiz na minha vida, né, para empresas para as quais eu trabalhei. E aí, quando eu ouço isso, eu fico imaginando como é inútil a gente ter um conhecimento e não usar esse conhecimento na nossa própria vida, tá? Então, assim, tenha conhecimento, tenha ideias, é muito bom, mas aplique eles em suas vidas, tá? Porque ideia solta é apenas ideia solta, mas uma boa ideia seguida de ação pode transformar qualquer fracasso em sucesso. Anote isso aí. Uma boa ideia seguida de ação pode transformar qualquer fracasso em sucesso. Meninas do Insta, eu tô olhando pra cá, porque aqui tem uma projeção do YouTube, tá? Então de vez em quando eu vou virar o rostinho, mas estamos juntas aqui, tá bom? Oi, Adna, oi, tia. Oi, Gina, oi, Rosa. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. E aí eu te pergunto hoje, em qual categoria você está? Você está cultivando ideias soltas e tá aí só no dia a dia? Uau, Amanda, eu sou uma pessoa muito criativa, minha cabeça borbulha de ideias e não faz nada com ela ou com elas? Ou você é o tipo de pessoa que coloca, né, as ideias em ação? Essa aula de hoje é para dois tipos de pessoa. Veja se você... Eita, pega. Essa aula de hoje é para dois tipos de pessoa. É para aquela galera que faz coisas que não quer fazer, que suporta ali, suporta. Oi, Márcia. Que suporta ali uma vida, se conforma com aquilo ali. Ou para aquela pessoa que não faz as coisas que deseja fazer. Amanda, como diz a outra... Eita, pega. Nunca mais eu tinha visto essa expressão. Eu sou as duas pessoas, Amanda. Eu vivo fazendo coisas que não quero e não faço as coisas que eu desejo fazer. As coisas que eu planejo fazer. Ou as coisas em que eu simplesmente sonho. Não planejo, mas sonho, né? E como o segredo de fazer as coisas faz parte da nossa vida, ou pode fazer parte da nossa vida, e faz parte da minha vida hoje, tá? Fazer as coisas é um segredo.
contar só para vocês aqui, é um segredo. Muitas mulheres estão paralisadas sem fazer as coisas ou fazendo nada. E às vezes a gente vive numa correria sem fim e a gente não está fazendo nada de útil nessa correria. A gente vive ocupada, mas uma ocupação ou uma pré-ocupação, porque é pior ainda, né? Sem finalidade, sem objetivo algum. Ok? E aí eu gosto sempre de chamar a existência esse texto, né? Porque ele faz parte da minha vida diária. A boca fala do que o coração está cheio. Isso é um princípio bíblico. E a gente vive falando que a gente está na correria. E dentro da gente, a gente vive essa correria. A gente vive uma ansiedade sem fim, né? Correr para cima e para baixo não significa dizer que você é uma pessoa produtiva, né? Ser uma pessoa produtiva tem muito mais a ver com obter resultados com aquilo que você faz, né? Se você está ocupada e essa ocupação, ela precisa te gerar um resultado e resultados que te façam perceber que as coisas estão acontecendo na sua vida, que as coisas estão caminhando, tá? Então, assim, outro parênteses que eu gostaria de abrir aqui, né, que de vez em quando eu abro uns parênteses assim na minha mente, é que eu ouço sempre uma frase muito interessante que diz assim: Amanda, então, eu não comecei determinada coisa, eu não comecei ainda a fazer tal coisa, ou tal projeto, ou a realizar tal sonho, porque eu estou esperando as coisas mudarem para dar início a ele. Eu estou realmente esperando as coisas mudarem. E aí eu queria perguntar para vocês aqui, meus amores, Márcia, né? E as outras mulheres lindas que estão aí. E o rapaz também, se tiver rapaz, né? As coisas mudam na vida de vocês? Me responde aí rapidinho. As coisas mudam? Me conta aí. Manda coraçãozinho e me diz. As coisas mudam? Oi, Elise. Me diz, gente, me diz aí de verdade, do fundo do coração, se vocês acreditam que as coisas podem mudar. Me diz aí. Uma pessoa só me responde. Vocês estão me respondendo? Não tô vendo direito. Me diz aí. Porque, perceba, tem mulher... Veja se vocês se identificam com isso, tá? Eu não me identifico. Pra mim tá tudo bem. Isso aqui que eu vou falar, tá? Mas tem mulheres que têm ranço de casa sempre arrumada da mesma maneira. Se tem algum aqui, diz, esse cara sou eu. E aí, de vez em quando, muda um móvel de lugar na sala, no quarto, ou em outro cômodo da casa. Não é assim que funciona? De vez em quando? Só de vez em quando. Né? Tá. Imagina, então, essa mulher insatisfeita com os móveis da sala essa semana e reclamando daquele ambiente e esperando as coisas mudarem. Aí Lady me responde aqui: só quando eu mudo. Quem muda somos nós e as nossas atitudes diante das circunstâncias. Ilana, parabéns meninas, menina retada. Por isso que eu gosto de dar essa aula aqui, porque tem mulher retada aqui. Gente, os móveis de uma sala em que eu estou reclamando porque eu estou com ranço do mesmo contexto ali, eles não vão sair do lugar. Eles não vão sair de um lugar e entrar ou se colocar em outra posição sozinhos, né? Eu preciso ir até cada um deles e operar uma força sobre eles para transportá-los de um lugar para o outro. E eu gosto de dar esses exemplos, eu gosto de fazer essas relações, porque para mim, quanto mais prática uma coisa se torna na nossa vida, mais fácil a gente coloca aquilo em ação. Vocês concordam com isso? Oi, Edi, boa noite, meu amor. Oi, Lua. E a galerinha aí que entrou que eu não vi.
Vocês já se viram em palestras, cursos, as coisas que vocês vão aqui, até aqui, né? Quando vocês ouvem as aulas, os aulões, das lives que eu faço, as pessoas falando coisas maravilhosas, as pessoas falando coisas assim de mudança de destino, palavras lindas, palavras de transformação, mas você não consegue encaixar aquilo na sua vida? Já passou por essa situação? Eu já passei. Eu já saí assim de treinamentos, sabe aquela sensação de... Ou já li livros, né? Com aquela sensação assim, uau! Que é isso? Que conhecimento é esse? E aí, se eu não faço nada com aquilo, simplesmente aquilo desaparece na próxima oportunidade, no próximo dia, no dia seguinte ou na hora seguinte, tá? Então, se eu dou para vocês os meus exemplos, eu acredito que fica um pouco mais fácil para a gente encontrar sentido aí, né? Você encontrar um sentido aí na sua vida de acordo com a sua realidade. Porque também não adianta você pegar o meu exemplo ou o exemplo de qualquer outra pessoa e isso não tiver sentido para você. Não, Amanda, tem sentido sim. Tem coisas na sua vida que você dá um exemplo que é exatamente igual na minha vida. Então, joia. Mas se não, você precisa aplicar isso à sua vida. Eu dou os exemplos para que você consiga perceber como você pode aplicar isso na sua vida. Tá bem? Então, vamos para cima? Vamos trabalhar hoje a construção de um pequeno plano de ação. Plano de ação breve, com base em um objetivo específico, tá? E aí eu queria começar com a ideia, e aí vai ser o meu exemplo, tá bom? O meu plano de ação. Eu quero começar com a ideia, porque a gente viu nas aulas passadas sobre os nossos recursos, sobre as nossas ideias, sobre transformar ideias, né, em objetivos. E nessa aula a gente tem o objetivo de transformar o nosso objetivo em plano de ação, tá? Por que, Amanda? Porque eu preciso agir, porque uma ideia solta é apenas uma ideia solta, né? Oi, Mila, oi, Boutique da Beleza, oi, Cal. Então, gente, qual é a ideia, então, que eu trouxe para vocês? Qual é o desejo? Eu trouxe isso com base no meu processo de reeducação alimentar, que é uma coisa que tem a ver com qualidade de vida, que tem a ver com ideias de equilíbrio, tá? Conforme nós vimos na aula passada. E o meu desejo é o seguinte. Minha ideia é essa. Eu quero ter, eu desejo ter, eu sonho em ter um corpo legal. Eu sonho em ter um tônus muscular interessante, pernas mais definidas, bumbum na nuca, ok? Não me julguem, tá? Paniquete. O que eu quero de verdade em primeiro lugar? Qual é o meu objetivo diante dessa ideia, diante desse sonho, diante desse desejo? O meu objetivo é emagrecer. Primeira coisa, né? Por quê? Porque eu ainda estou um pouquinho além do que eu preciso estar para começar a transformar o corpo, né, num corpo mais torneado, né, mais definido. Amanda, eu só preciso pensar no objetivo que eu quero atingir num plano de ação? Não, de jeito nenhum. Eu preciso saber como, através de quê, qual a estratégia que eu posso usar para alcançar esse objetivo. Eu posso fazer uma dieta louca? Posso. Eu posso fazer uma cirurgia de abdominoplastia, lipoescultura? Eu posso fazer isso? Posso. É um caminho. Concordo? É um caminho. Eu posso fazer a dieta do ovo? Posso. Eu posso fazer jejum intermitente? Posso. Eu posso fazer um jejum de 40 dias? Posso. Né? Meu mestre fez, eu posso. Qual foi a estratégia que você escolheu, Amanda? Como você quer alcançar isso? Ou como você acha viável? Lembra da aula passada? Como você acha viável alcançar o seu objetivo de emagrecer?
Boa noite, Mili. Boa noite, Jacinha. Boa noite. Como eu acho viável? Eu escolhi a estratégia da reeducação alimentar. Ok? Objetivo: emagrecer. Estratégia que eu vou utilizar, que eu escolhi utilizar conforme aquilo que faz sentido para mim. Pode não fazer sentido para você, tá? Minha primeira intenção quando eu criei, por exemplo, o meu projeto de reeducação alimentar foi perder peso paulatinamente, gradativamente. Eu queria perder 1 quilo por mês. Eu não queria perder 5 quilos em um mês, não era isso. Eu queria demorar para perder, porque eu sabia que corpo tem memória de peso. Então, se eu construo aquele peso ali, vai ser muito mais difícil de perder aquilo ali, de perder aquela conquista. E anota aí, porque tem um bocado de insight aí nessa fala, tá? Ok, estabeleci um objetivo, eu tenho uma ideia, estabeleci um objetivo a partir dele. Eu estabeleci a estratégia que melhor se aplica ao meu estilo de vida, àquilo que faz sentido para mim. Agora eu preciso de uma meta. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que eu preciso de uma meta? Porque eu sei o que eu quero, eu tenho uma ideia do que eu quero, eu estabeleci um objetivo e eu criei uma estratégia. Mas eu não posso ficar simplesmente levando isso para frente sem estabelecer o lugar que eu quero chegar com isso tudo. Ok? Qual é a minha meta? Minha meta atual é perder 7 quilos. Perder 7 quilos. Ok, Amanda. Já tenho uma ideia, já transformei em objetivo, já sei a estratégia, já tenho uma meta. Pronto? Acabou? Não, não acabou. Eu preciso estabelecer indicadores. Amanda, que diacho é indicador? Indicador é aquele bichinho, é aquela coisa, né? São aqueles dados que nos ajudam a ter controle na nossa jornada, a fazer uma avaliação da jornada, a fazer uma observação, a fazer um cheque, né, sobre aquilo que você está fazendo para perceber, ao avaliar aquilo, ao olhar para aqueles números, ao olhar para aquele caminho ali catalogado, você perceba se você está no caminho certo e se você tem estado ali no caminho para alcançar a sua meta, e se não tiver, dá tempo refazer a rota. Tá bem? Amanda, me dá exemplo de indicadores que você usou ou que você usa ainda no seu processo de controle dessa evolução, né, de atingimento de meta. Eu me utilizo de medidas corporais, tá? Tamanho do braço, tamanho da perna, tamanho da barriga, medida da cintura, intra-umbilical, supra não sei o que lá, enfim, coxa, panturrilha, enfim. Peso da balança convencional, né? Porque é através dele que eu sei que hoje eu preciso perder 7 quilos, tá? De peso normal. Eu posso avaliar minha disposição, que é uma coisa mais subjetiva, né? Ali em números eu posso estabelecer hoje, de 0 a 100, minha disposição tá 40%, por exemplo. A partir de tal mês, essa disposição aumentou um pouco mais, ok? E eu posso medir isso a cada 2 meses, né? Taxas, eu posso utilizar como indicadores minhas taxas de exames laboratoriais, colesterol, glicemia, triglicérides. Posso fazer isso? Posso. É uma coisa interna, mas faz sentido também. Eu posso avaliar percentual de gordura, percentual de massa magra. Isso aí eu não consigo ver na balança convencional, né? Eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de uma profissional para fazer isso, tá? E aí eu não sei se minha nutricionista tá aqui, minha lindona, Thaís Batista. Mas a última avaliação que eu fiz de percentual de gordura e percentual de massa magra, eu fiz com ela, né? E ela me deu uns bons ajustes aí.
umas boas orientações. Então, lembrem que aquilo que não é medido, por isso que a gente está estabelecendo indicadores aqui. E, gente, olha, à medida que eu vou dando os meus exemplos, esse exemplo, no caso, que eu vou trazer só esse, eu queria que você pensasse aí no seu, no seu caminho, tá? Nas suas conquistas, o que você quer conquistar, tá bom? A meta é o alvo, Ilana. O alvo, onde eu quero chegar, né? Ali especificamente. É como se a gente chamasse assim no apelido de objetivo específico, tá? Então, é uma coisa mais mensurável. A meta, ela é algo quantitativo, né? Ela é mais tangível, né? Digamos assim. Então, lembre assim, por que estabelecer indicadores, Amanda? Porque tudo que não é medido ou mensurado não pode ser melhorado de alguma maneira ou de outra. Amanda, só por números? Não. Eu dei para vocês um exemplo de indicador qualitativo, que é a disposição, por exemplo. Então, tem gente que chega na clínica me perguntando, né? Amanda, como é que eu posso mudar a minha vida na clínica de psicologia, tá, gente? Para quem entrou aí a primeira vez, para quem não me conhece, minha primeira formação é administração, é por isso que eu amo tanto esses assuntos que eu falo aqui também, e minha segunda formação é psicologia, então eu atendo na clínica. E, às vezes, as pessoas chegam na clínica e eu pergunto, né? Eu pergunto algumas coisas, tipo, em alguns momentos, né? Eu pergunto assim, me conta então, qual é a tua maior fonte de incômodo ou de sofrimento? O que te aflige hoje especificamente, que você deseja transformar, que você deseja ressignificar, que você deseja trabalhar aqui no processo terapêutico? Aí a pessoa me responde, tudo. Amanda, eu quero mudar tudo, não tá nada prestando na minha vida. Aí a primeira pergunta que eu faço é qual? Tudo o quê? Vocês concordam que se nós caminharmos com esse nível de generalização, tudo na minha vida não presta, nada presta, não é? Vai ser difícil, eu digo praticamente impossível, encontrar a solução para os nossos problemas? Sim, porque sabe aquela história de que toda tampa, ou cada tampa tem sua panela, ou cada panela tem sua tampa, não sei como é que é bem ele, mas cada problema tem a sua solução. Cada problema tem uma solução adequada para ele. Tá bem? Então, num plano de ação, Amanda, o plano de ação acabou? Não, o plano de ação não acabou. Por que, Amanda? Porque a gente precisa da parte mais importante dele. Qual é a parte mais importante de um plano de ação? As ações, né? Num plano de ação, nós precisamos estabelecer, ou nós precisamos apontar, nós precisamos descrever, nós precisamos planejar as ações que precisam ser realizadas para que eu possa atingir o meu objetivo. Vamos recapitular lá. Qual é meu objetivo? Meu objetivo é emagrecer. Ele partiu de uma ideia de que eu quero ter um corpo legal, de que eu quero ser paniquete. Eu quero ser paniquete não, eu quero ter um corpo de uma paniquete, tá? Então, eu passei pela estratégia eu escolhi a estratégia de reeducação alimentar, eu tenho uma meta de 7 quilos, eu tenho indicadores específicos que eu posso caminhar aí para medir isso. Mas eu preciso das ações, minha gente, porque tudo isso é muito lindo. Mas isso ainda está no plano das ideias. Isso talvez já tenha entrado no papel, né? Já saiu da sua cabeça como ideias, colocou no papel. Mas é apenas uma ideia registrada, ou um objetivo registrado, ou uma estratégia registrada. Eu preciso estabelecer as minhas ações. Amanda, quais são as suas ações, então? Quais são as ações que você precisa para atingir o seu objetivo de emagrecer? Eu separei aqui 7 ações que estão no meu plano de ação, tá? Estiveram e estão no meu plano de ação. Algumas ações
Atualmente, por exemplo, eu estou há 2 meses sem malhar, mas está no plano de ação. Primeira ação, malhar de 3 a 5 vezes por semana. É uma ação do plano de ação com o objetivo de emagrecer? Sim. Fazer 6 refeições no dia é outra ação. Oi, Aninha, é outra ação. Manda 6? Sim. Café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e ceia. Terceira ação, ir à Nutri a cada 30 ou 45 dias para reprogramação de cardápios, para reprogramação de planejamento de alimentação, e porque só ela consegue olhar para mim e dizer assim: Amanda, tal estratégia que você está usando não está dando certo, vamos mudar isso aqui? Ou só ela pode me dizer a funcionalidade dos alimentos e o que é que eu posso usar da melhor forma para potencializar os resultados na minha vida, ok? Profissional de nutrição estuda para isso. Eu não estudo para isso, né? É ela que sabe, então eu preciso dela. Eu tenho uma quarta ação aqui, que já esteve no meu, atualmente não está, mas já esteve na minha execução desse plano de ação, fazer massagens modeladoras ou drenagens de 1 a 2 vezes por semana, né? Oi, Jô! Quinta, publicar minhas refeições, fazia parte do meu plano antigamente, lá em 2015, hoje não faz mais. Eu não trabalho mais com essa ideia de publicar, isso foi uma fase na minha vida, mas eu tinha que fazer isso diariamente, no primeiro ano do projeto, 365 dias de dieta. Uma sexta ação do meu plano de ação é tomar suplementos, ok? Proteína, ômega 3, magnésio, glutamina, creatina, BCAA, diariamente. Visitar endócrino, visitar cardiologista, 1 vez ao ano, pelo menos. Fora ginecologista, né, que também está na lista. Então, Amanda, aí você vai tomar suplementação como? Essa ação aí é solta? Não. Tem a ver com o que o endócrino, com base nos meus exames, ele diz assim: Amanda, isso aqui você pode tomar, isso aqui você não pode tomar, isso aqui tá faltando no seu organismo. Entende que tá tudo meio que organizadinho aí com base, né, nas consultorias aí médicas e de outros profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas, tá? Não é solto não, gente. Um plano de ação, ele não pode ser irresponsável. Suas ações não podem ser irresponsáveis, senão seus resultados também o serão, tá bom? Então percebam, todas as ações que eu falei para vocês aqui, todas as 7 ações, eu não sei se vocês perceberam, mas todas as ações que eu falei para vocês têm um nível de repetição. Tem um nível de repetição. Tem uma constância. Tem uma constância mesmo, não tem outro nome não. Então, todos os dias. Tem coisa que eu preciso fazer todo dia. Tem coisa que eu vou fazer de 3 a 4 dias. Tem coisa que eu vou fazer a cada 30 dias. Tem coisas que eu vou fazer 1 vez por semana. Ou 2. Tem coisas que eu vou fazer 1 vez no ano. E sabe por quê? Porque quanto mais eu sistematizo uma prática, quanto mais eu repito algo, mais aquilo se torna fácil para mim. Mais o meu cérebro se acostuma com as novas conexões, mais ele faz, né? Ele cria conexões neurais e mais ele se acostuma com a nova realidade que eu estou criando ali. Eu não tenho outro exemplo quando eu falo sobre essas conexões neurais e essa coisa desse aprendizado através da repetição, que aprender a dirigir. É muito incômodo quando a gente está aprendendo algo e a gente precisa pensar muito naquilo que a gente vai fazer, até que a gente repete e repete e repete, e aquilo vira que meio automático no meu cérebro. Eu não preciso mais gastar energia, eu não preciso me chatear mais, eu não preciso mais me desgastar com aquele aprendizado, porque ele já está internalizado, tá bem? E aí, quando eu estava falando dessa questão da repetição, a gente lembra de hábito, né? E aí eu lembrei de uma frase de um psicólogo chamado William James. William James, ele diz o seguinte: semeie uma ação
e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Vou falar de novo. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Você já viu que pessoas... tem determinadas pessoas que têm o hábito de chegar atrasada nos lugares? Gente, tem momentos que nem tem necessidade, que a pessoa já tá livre, assim, já não precisa chegar atrasada, mas ela tem o hábito de chegar atrasada. Então, se não chegar atrasada, não é ela, as pessoas não vão reconhecer. Então, por que isso, Amanda? De tanto repetir esse padrão, de tanto não ligar para aquilo, ou de tanto não receber um limite para aquilo de alguém, né? Porque até que você encontre um limite, até que essa pessoa perca, por exemplo, um voo, porque ela chegou atrasada, ela talvez não vá se perceber, até que ela receba o limite de alguém, tá? E isso define o nosso caráter, né? Isso define o nosso destino. Então, nós somos não só o que comemos, né? Nós somos as ações que nós repetimos. E aí a gente vai criar um destino coerente com aquilo que a gente está semeando no nosso dia a dia. E aí uma pessoa me disse uma vez assim: Amanda, essa coisa que você fala de hábito, essa ideia de hábito que você está falando, eu não sou uma pessoa boa nessa área, né? Eu não sou uma pessoa boa de hábitos. Aí eu parei assim, pensei, eu fiz, olha, nós somos formadas por hábito, tá? E o que talvez você não seja boa é para alimentar ou para reproduzir na sua vida hábitos saudáveis. Mas você tem hábitos? A gente tem essa ideia quando a gente fala de hábito, né? Porque parece que hábito é sempre ligado a coisa boa, né? A gente sempre acha isso. Não sei porquê, tá no nosso imaginário. Mas a gente pode sim ser habituada a comportamentos ruins. E isso é ruim demais. Por exemplo, assistir TV o dia todo. É um hábito saudável? Não. Ler o dia todo. É um hábito saudável? Também não. Tá? Nossa vida é uma constante busca por equilíbrio. Nem o extremo na nossa vida é saudável. E aí o bom disso tudo, o bom de saber que um hábito, além de treinável, né, existe a parte boa e a parte ruim, é que a gente pode escolher nossos hábitos. Nós podemos escolher os nossos hábitos. E só nós podemos fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais pode escolher os nossos hábitos. Tem uma coisa que é pessoal, porque a gente não é escravo de ninguém mais, né? Glória a Deus, acabou a escravidão. É que só a gente pode escolher quais hábitos a gente repete ou desenvolve na nossa vida. Então, a gente pode desenvolver qualquer hábito que a gente deseje. Qualquer hábito. Como, Amanda? Faça isso agora. Não deixa para amanhã, não. Faça isso agora. Eu sempre falo do poder do faça isso agora, né? Se você pode fazer algo, se aquilo está no seu imaginário e você pensa constantemente, poxa, hoje, vamos supor, hoje eu estava com a ideia de, não, ontem eu estava olhando meu quintal e aí parte do meu quintal já está maravilhosa, já está gramada, já tem jardim, já tem horta, tá fofo, já tem a árvore que eu queria colocar, já tem orquídeas, né? E só que tem 3 partes no meu quintal. Uma que vai ser uma casinha para Agnes. Uma casinha não, uma casona, né, de madeira que a gente vai fazer para ela. Tipo casa na árvore, sem árvore. A outra parte vai ser um chuveirão. E a outra parte vai ser a área de serviço. E um hallzinho para o meu quarto, do meu quarto. E aí, há alguns dias, né, porque essas 3 partes ficaram sem grama. E lógico, na terra, né, mato o tempo todo saindo. E aí, aquilo me incomodando. Ui!
chega a me dar nervoso. Eu olhar para aquilo e ver aquele aspecto sujo, melecado. E minha filha brinca em uma dessas partes, ela brinca de terra quase todo dia. Quando não tá chovendo, todo dia ela, mamãe, vou brincar na terra. Ou vou brincar da terra, que ela fala. E aí, eu tava com essa ideia ontem de novo, porque eu tenho muitos dias pensando nisso. Poxa, essa área tá suja. Poxa, esse negócio tá feio. Poxa, quanto mato aqui. A área tá tão linda e esses 3 pedaços cheios de mato, feio. E aí ontem eu fiz isso. Ah, você tá incomodada, Amanda? Então faça isso agora. Abaixe e faça isso agora. E eu peguei minha cadeirinha, né? Que a posição, a coluna V aqui não dá pra ficar abaixada. Peguei minha cadeirinha e fui tirando plantinha por plantinha a mão. Primeiro porque aquilo já se tornou uma terapia pra mim, né, gente? Eu tô arrancando andar, arrancado andar da minha grama está se tornando um momento terapêutico na minha vida, tá? Então, assim, eu me utilizei daquele momento terapêutico e e abri os espaços, aqueles 3 espaços, e tá limpo, e tá agradável de ver. E hoje eu fui lá de manhã dar uma olhadinha e tava lindo. Por quê? Porque eu fiz aquilo na hora em que a ideia apareceu, tá? E se eu posso fazer isso agora, se eu posso fazer o que eu tô na minha cabeça, a ideia que eu tô na minha cabeça agora, faça. Porque se a gente pensa muito, gente, a gente deixa com que os argumentos da nossa mente nos tome. E aí a gente vai sendo convencida e sempre a gente vai deixando as coisas para frente. E eu vou contar um segredo para vocês. Procrastinação também é um hábito. Procrastinar também é um hábito. E eu sei que algumas de vocês aqui têm esse hábito. Leide tá aqui falando, eu tô com o hábito de assistir live dia de segunda. Ai, que hábito lindo. Volte sempre. Procrastinação, gente, é um hábito. Hábito, Amanda? Sim. Um hábito de jogar as coisas para frente. E se livrar desse hábito, como de qualquer outro, é pela mesma via. Se eu criei um hábito repetindo aquilo ali, como que eu desfaço o hábito? Repetindo novos repertórios, repetindo novas ações, repetindo ações contrárias, tá? Então, livrar-se de um hábito vai pelo mesmo caminho de criar novos hábitos, que é justamente criar outros por cima dos que já existem, repetindo e repetindo e repetindo. Algumas pessoas já me perguntaram, eu já falei aqui, mas tem pessoas novas aqui, eu vou falar. Tem gente que me pergunta, Amanda, por que todo dia você publica seu café da manhã nos stories, né? E com a musiquinha que agora o Instagram me sabotou, né? Tirou minha música da Fazendinha, me perdoem aí, eu não tô sabendo lidar com isso aqui. Hoje eu até botei uma musiquinha lá diferente, porque não achei minha música da Fazendinha. Mas fazer aquilo, gente... É tão incrível quando você cria o hábito de fazer algo, né? Principalmente quando é um hábito saudável, que minha filha de 3 anos, quando ela vê eu arrumando meu prato, ela faz assim, mamãe, depois que você fizer a fazendinha, eu posso pegar do seu prato? E tem gente que acha que eu como muito, mas quase a metade do prato vai pra ela, tá? Então, ela tem 3 anos, gente. Ela só tem 3 anos. E aí... ela fala, mamãe, depois que você fizer a fazendinha, eu posso pegar do seu prato? Ou seja, aquele hábito transbordou na vida das pessoas ao redor. As pessoas sabem que você tem o costume de fazer aquilo e passam a não mais te atrapalhar naquilo ali. Porque você pensa, às vezes, na criação de novos hábitos, Amanda, a minha família não me ajuda, né? A minha família não me ajuda a criar novos hábitos. E não é essa família que tem que lhe ajudar, não. É você. Pode imitar, Mili. É uma imitação boa. Tá? Tava aguentando. Tu não tava aguentando mais a fazendinha? Foi, Leide? Oh, Leide.
Então, meus amores, é, não é a sua família que tem que lhe apoiar, não. É você quem tem que criar. Lembra que eu falei? O hábito só você pode criar, ninguém mais. Ninguém mais. Agora, as pessoas, elas acabam sendo influenciadas pelo seu hábito. Elas passam a respeitar a sua maneira de agir, né? Eu falo isso muito no meu livro, né? Sobre quantas coisas ao redor, no meu contexto, foram mudadas a partir do momento no meu processo de reeducação, né? Então, eu tenho, por exemplo, quando eu tenho ideias de insatisfação, né, que foi o exemplo que eu dei aqui agora, você fala assim, poxa, Amanda, a minha família ninguém me ajuda a conseguir isso, ninguém me ajuda a conquistar novos hábitos e tal, e tal, e tal. Isso te dá uma insatisfação, com certeza. Mas essa insatisfação, ao invés de você usar para te diminuir, ao invés de você usar essa raiva que você tem de não conseguir fazer as coisas, de ver as pessoas te atrapalhando a fazer, use essa raiva para impulsionar suas ações transformadoras, porque raiva é uma emoção básica, a gente tem, e é uma das coisas mais incríveis que a gente pode usar para agir, é a raiva, né? Eu sempre falo, tem coisas que a gente vai fazer na força da raiva, na força do ódio, né? Mas a gente tem que fazer. Então, para ser como fulano, por exemplo, né? Tem Lady, quem foi que disse aqui que ia... Oi, meu amor! Foi Lady que falou? Não, foi Millie, não foi que falou assim, eu vou fazer igual a você, né? Millie falou uma coisa boa, mas tem gente que fala o contrário. Por exemplo, é uma ação boa essa, porque regula ali aquela alimentação de alguma maneira, né? Porque eu estou publicando aquilo, poxa, eu não quero publicar qualquer coisa, né? Eu não quero publicar qualquer tipo de alimentação para vocês, porque eu cuido de vocês de alguma maneira. Eu tenho a intenção de cuidar de vocês também quando eu faço isso. As minhas ações, elas são intencionais, tá? Eu não gosto de fazer as coisas sem intenção, não gosto, né? E Ivanita tá aí que não me deixa mentir, né, Ivanita? Só que aí, às vezes, eu vejo isso muito com crente, viu? Às vezes eu ouço, assim, algumas coisas, algumas pessoas dizendo assim, em ser crente, por exemplo. Ah, pra ser crente igual a fulano, prefiro nem ser. Hein, né? Você já ouviu isso, né? Pra ser crente igual a Mariazinha, eu nem quero. Deixa lá. Isso falando pra você, né? Que é crente de verdade. Aí dá uma vergonha, assim, na hora, porque dá vontade de falar assim, mas assim, igual a mim você não quer ser, não, né? Pra tomar logo o tapa, né? Pra tomar logo o tapa na cara, porque aí a pessoa, se ela for honesta, ela vai dizer, também não, igual a você também não quero ser, não. Mas a gente tem muito isso também quando a gente vai agir, né? A gente usa essa desculpa pra procrastinar. Não, eu não vou começar um processo de reeducação, porque ó, fulano ali, ó, começou, agora não tá aguentando mais e voltou comendo tudo. Mas, gente, é fulano, não é você, tá? Porque ao invés de você procurar referências ruins, você não procura boas referências em sua vida? Por que você busca as piores? Ok, uma pessoa no mundo conseguiu. A pessoa é ser humano? É. É igual a mim? É. Tem circunstâncias difíceis na vida dela? Tem. Então eu também posso conseguir? Pode. Tá? Então, assim, mesmo... E eu penso assim, tá? Eu penso muito assim. Eu não é porque só tem eu fazendo aquilo numa realidade que eu acho que aquilo não vai acontecer, né? Não pode evoluir, né? E aí, mesmo que a gente seja uma gotinha no oceano, imagina aí, 1 trilhão de pessoas deixando de fazer algo porque se sentem apenas uma gotinha no oceano, né? Serão 1 trilhão, é assim que fala, de gotinhas que vai se transformar, no mínimo, num açudezinho e vai mudar a vida de alguém. Com certeza vai mudar a vida de alguém. Então, eu acredito muito que as nossas ações, elas reverberam no mundo. E é por isso, inclusive, que eu tô aqui.
É por isso que toda segunda eu tô aqui, é por isso que eu tenho propagado as coisas que eu tenho aprendido nos livros que eu gosto de ler, que eu tenho colocado para frente aquilo que eu aprendi nas minhas graduações e pós-graduações, nos cursos, em todas as coisas, tá? Então, porque eu acredito que as minhas ações, elas podem reverberar em muitas mulheres e pode inspirar também outras mulheres, tá? Então, eu lembrei aqui de uma situação específica lá na igreja, né? Um dia, mês passado, mês retrasado, foi em maio isso. Eu tava na igreja e aí eu gosto de ficar assim num lugar mais livre, né? O culto de 4 horas tá mais vazio, e aí eu fico num lugar mais livre e eu tava me acabando de dançar na hora do louvor. E não é comum você ver pessoa dançando igual a doida, né? É assim, 7 gatos pingados assim na igreja. E eu tava desse jeito, eu tava dançando e tinha uma menininha na minha frente, tô com os pais, né? E ela tava virada, em algum momento eu vi que ela tava virada olhando pra mim, né? E ela tava com uma expressão assim, uau, pode fazer isso aqui? Ai, eu também queria fazer isso. Ai, que legal ela dançando. E aí ela olhava assim para os lados, e aí depois ela voltava, olhava para mim. E aí teve um determinado momento, assim, depois de um tempinho assim, olha ela dançando. Olha ela se acabando de pular igual uma pipoquinha. E aí eu penso, né? Como uma gota no oceano que eu sou ali, naquele lugar, eu respinguei nela de alguma maneira. Porque ao nosso redor, ao meu redor ali e ao redor dela, ninguém estava fazendo aquilo. Mas eu estava. E aí ela viu que eu estava e ela pensou assim, certamente, ah, se ela pode, eu também posso. E de alguma maneira eu ensinei para ela que aquela falsa religiosidade, né? Não, a religiosidade mesmo, a verdadeira religiosidade que é ruim. E que aquele senso de reverência, né, que a gente tem na igreja, na verdade ele está completamente errado, né? Completamente mal interpretado, né? Isso não é reverência, né? Então, em algum momento eu passei aquilo para aquela menininha, ativou a adoradora que existia nela, né, Néia? E a decisão, gente, de agir, elas podem tomar, as decisões, na verdade, de agir, elas podem tornar os sonhos mais loucos, assim, que a gente tem, em coisas reais, né? Quantas vidas eu posso impactar, ou quantas vidas você poderia impactar, se você não tivesse medo e vergonha para começar, por exemplo, né? Ou se você começasse a colocar, eu não vou falar assim não, porque eu sei que você vai começar. Quantas pessoas você pode influenciar, ou sua vida, como sua vida pode transformar quando você começar a colocar as suas ideias em ação. Quando você começar a praticar o faça isso agora, Amanda, faça isso agora, Miriam, faça isso agora, Neia, tá? Então, assim, pensa também, o que é que eu perco deixando de fazer aquilo que eu podia fazer agora? O que é que eu ganho quando eu decido ou quando eu ajo em direção àquilo que eu posso agir, em relação àquilo que eu quero fazer? Vale muito a pena fazer esse exercício de se perguntar. Pagar o preço para fazer determinadas coisas é ir com medo mesmo, né? Eu sempre falo isso aqui. Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? A gente, eu acho engraçado, tem uma expressão que diz assim, a gente quer o gelo, mas a gente não quer encher a forminha, né? Tem um bocado de gente que quer o gelo, mas não quer encher a forminha, né? A gente quer que a nossa grama, já postei isso nos meus stories, né? Olhar molhando a grama, a gente quer que a nossa grama seja verdinha, igual a da nossa vizinha, pra gente não falar, poxa, porque a grama da minha vizinha é mais verdinha? Não, a gente quer, mas a gente não quer gastar tempo molhando, a gente não quer gastar tempo tirando o dandá, a gente não quer gastar dinheiro fazendo a manutenção dela, a gente não quer gastar dinheiro pagando a conta de água, tá, meus amores? Então, assim, qual é a grande lição de hoje?
além da ideia de você colocar o seu plano de ação descrito, como eu dei o exemplo para vocês aqui agora, hoje, né? Então, qual é, Amanda? O chavão de hoje é: faça isso agora. Faça isso agora. Terminou aqui a aula, pega um caderno, pega um papel, pega qualquer coisa, pega um papel higiênico, qualquer coisa, e faça um plano de ação. Mínimo. Mas faça um plano de ação que possa mudar aí a sua semana. Ó, Milha, que amo vir aqui, sempre tem uma chave do Tesouro do Céu. Que bom, Milha, que bom. Adubando, retirando ervas daninhas, é isso mesmo. É assim. Tá bom, meus amores? 100% online, tá? Vai ser no dia 12 de agosto, já tem link na bio para você se inscrever. Então, terminou a aula, corre, se inscreve no evento A Chave da Realização para Mulheres. Amanhã, mais conhecido como terça-feira, às 20h01, nós teremos a nossa 5ª live de aquecimento para esse evento, tá? Aguardo vocês, muito bom estar aqui com todas. Neia, volte sempre, meu amor.